Eu vi Linda Turner pela primeira vez no dia em que ela deu entrada na pensão da minha mãe. Ela era, honestamente, uma mulher de aparência bastante simples, cerca de 1,60 m, eu diria, cabelos ruivos prematuramente grisalhos, maquiagem mínima e uma jaqueta de tweed profissional que logo descobriria que ela nunca saía de casa sem. Eu nunca ouvi falar dessa universidade, professora. A mãe 2 estava dizendo quando eu entrei na cozinha para pegar um refrigerante. Bem, provavelmente foi há vários anos, então espero que você me perdoe por preencher os detalhes menos importantes esquecidos. Ela estava examinando as referências de Turner. Nem deveria ter ouvido. É dirigida por malucos e hippies, estudando principalmente pseudociência, disse Turner jovialmente. E o que você estuda lá mesmo? A mãe 1 perguntou. E sim, elas odeiam que eu as chame de mãe 1 e mãe 2. Turner sorriu autodepreciativamente. Percepção extrasensorial. De repente, fiquei interessado e decidi ficar por aqui para ouvir o resto da história. Por que exatamente você está na cidade? A mãe 2 perguntou. Eu estou investigando aquela casa supostamente mal assombrada que vocês têm do outro lado da rua, explicou Turner. Eu não consigo ver a conexão, disse a mãe 2. A explicação é um pouco complicada, desculpa, disse Turner, se desculpando. A partir daí, a conversa se transformou em coisas financeiras chatas e no final, minha mãe e sua namorada disseram a ela que verificariam suas referências e retornariam. Deve ter saído tudo bem, porque ela se mudou na semana seguinte e imediatamente começou a perguntar sobre o prédio abandonado do outro lado da rua. Qual o seu interesse no lugar, afinal? Eu perguntei a ela, um par de semanas em sua estadia. Você sabe por que as pessoas não vão lá? Ela perguntou. Não tinha uma família que morava lá, e aí o pai enlouqueceu ou algo assim, e assassinou a esposa e a filha? Dizem que seus fantasmas ainda andam pelos corredores. Turner bufou. Essa é a história que a Sra. Johnson me contou. A Sra. Davis diz que costumava ser um asilo onde eles faziam experiências com os internos antes que houvesse um vazamento de gás e todos morressem. Ricker diz que foi construído em um cemitério indígena. O Sr. Julian diz que não há nada sobrenatural acontecendo. Você só não deveria ir lá porque está terrivelmente em ruínas e você provavelmente vai morrer de tétano. O Sr. James diz que é um esconderijo de usuários de droga e se você entrar, as gangues vão te matar. Que gangues eu não faço ideia. Sabe, esse bairro não me parece exatamente de alto risco. Seu irmãozinho diz que é onde o bicho-papão mora. Alguns dias atrás eu consegui entrar em contato com uma equipe de caçadores de fantasmas que uma vez pediram para investigar a casa e perguntei por que eles se recusaram. Eles alegaram que não havia evidência nenhuma das histórias sobre aquele lugar e que não valia a pena. Então, não é assombrado? Eu perguntei. Eu não falei isso, disse Turner. Isso soa como um comportamento normal de caçadores de fantasmas para você? Verificar os fatos? A maioria deles são charlatões. Na verdade, não deve ser diferente para esse grupo. E eles não podiam me dizer por que haviam feito a exceção. Acho que posso descartar a teoria do Sr. James de ser uma casa de crack aqui e agora. Eu tenho uma câmera apontada para ela há mais de uma semana e ninguém entrou ou saiu durante esse tempo. Você é um adolescente. Me diz, você se lembra de algum de seus amigos idiotas desafiando alguém a passar uma noite na casa mal assombrada? Como Hollywood quer que eu acredite que é o costume dos jovens? Não, eu disse. Claro que não. Ela disse com um pequeno sorriso presunçoso. A coisa sobre todas essas histórias é que elas são dispersas. Um pouco dispersas demais, se você me perguntar. Isso é o que me atraiu aqui em primeiro lugar. E a razão para isso é simples. Elas não surgem de uma fonte comum. Elas são inventadas, sim, mas é mais do que isso. A minha hipótese é simples, na verdade. As pessoas não têm medo da casa por causa das histórias sobre ela. As pessoas têm medo da casa e então inventam as histórias para explicar o porquê. Tá, e isso quer dizer o quê? Que somos apenas um bando de bobos supersticiosos? A pergunta não foi hostil. De jeito nenhum. Talvez eu deva explicar a conexão com a PES. O quê? PES. Percepção extrasensorial. Ah, vai em frente. Eu encorajei. Eu tenho uma hipótese de que a PS é muito mais comum do que as pessoas pensam, que mesmo as pessoas que a têm não a reconheceriam. Tudo começou com uma constatação.
Não há razão para acreditar que o fenômeno PES esteja isolado nas partes do cérebro responsáveis pela tradução de informações sensoriais. Por que seria quando, por definição, você não está usando os órgãos aos quais essa parte do cérebro estão ligadas? E se acontecer por acaso, para se manifestar no córtex visual ou auditivo, é a única razão pela qual é interpretado como visões ou coisas auditivas, como isso se manifesta em outros lugares? A única coisa que posso pensar é que, se o conhecimento simplesmente aparecesse em seu cérebro, sem entrada aparente, você simplesmente saberia das coisas. Mas é claro que você gostaria de saber por que sabe disso, e não tendo resposta, chegaria a algo que parece plausível. É intuição, ou uma memória, ou algo que alguém disse. Quanto mais eu pensava nisso, mais sentido fazia. Afinal, todos os relatos dos tipos usuais de PES que eu vi, visões, sons, cheiros inexplicáveis, o que você quiser, me parecem bastante, inúteis. Não é o tipo de coisa que seria selecionada pela evolução, e qualquer outra coisa que a percepção extrasensorial seja, deve ser algo que evoluiu em nossa espécie. Se esse fenômeno era a falha de um fenômeno mais profundo e sutil, no entanto, agora isso fazia sentido. E é isso que está acontecendo aqui, eu acho. Alguma coisa naquela casa está irradiando, por falta de uma palavra melhor, algo que nos faz não querer ir lá. E inventamos histórias sobre isso para explicar o porquê. Tipo um campo de força assustador, eu perguntei. Ela deu de ombros. Talvez. Eu a vi na área comum da pensão um tempo depois, olhando algumas fotos e franzindo a testa. E aí, doutora? Eu perguntei. Ela gesticulou para as fotos. Eu coloquei câmeras de trilha ao redor da casa, para ter certeza de que ninguém estava entrando de qualquer outro ângulo. Elas funcionam com captura de movimento e... olhe para isso. Olhei para as fotos. Elas parecem fotos em preto e branco da casa. Lembra como eu disse que elas eram ativadas por movimento? Sim. Ela gesticulou novamente. Você vê alguma coisa nessas fotos que pode estar se movendo? Olhei novamente e... numa das câmeras tinha uma árvore à vista, então talvez seus galhos estivessem balançando. Mas isso não explicava as fotos tiradas pelas outras câmeras, que estavam bem focadas nas janelas da casa e portas. Na verdade, não, eu disse. Exatamente. Ela falou. Exatamente. Talvez as câmeras estejam, quebradas. Talvez. Eu encomendei algumas novas só por precaução. Alguns dias depois, ela pegou as fotos da nova câmera e elas estavam agindo como as antigas. Tem alguma teoria, doutora? Eu perguntei. Eu tenho uma ideia. Eu nem quero chamar isso de hipótese, disse ela. Manda pra mim, eu disse. Talvez haja algo nas fotos e nós simplesmente não podemos ver. Como se fosse invisível. Como se nossos cérebros se recusassem a enxergar isso, ela disse. E por que nossa percepção extrasensorial evoluiria para fazer isso? Eu acho que seria algo bem útil conseguir enxergar algo que representasse um perigo, apontei. Não seria. Nós gostaríamos que fosse, mas... Ela balançou a cabeça. Uma colônia de insetos eusociais é chamada de superorganismo, que exibe muitas das características de um organismo, incluindo a capacidade de obter parasitas. Existem insetos por aí que aprenderam a sequestrar os sinais químicos da colônia de formigas e aprenderam a viver entre elas, onde são alimentados e protegidos pela colônia. Às vezes, sua capacidade de controlar as formigas é tão forte que, confundindo o invasor com sua rainha, elas matam a sua verdadeira rainha. Uma das consequências potenciais da minha hipótese sobre a percepção extrasensorial é uma inconsciência coletiva junguiana, surgindo de uma espécie de internet psíquica subconsciente. Se essa conexão existe, torna-se concebível que as criaturas evoluíram para usá-la para meio que hackear os nossos cérebros. Ou que as pessoas pudessem aprender a fazer isso? Eu interrompi. Sim, claro. Mas um humano usaria essa habilidade para se enriquecer, subir ao topo da hierarquia social e adquirir um harém, seja lá o que for, está usando para se esconder em um prédio decadente e condenado. Apontou Turner.
Bom ponto. Ela balançou a cabeça. Tantos palpites em cima de especulação, baseado em tão pouca informação. Mas há uma coisa que eu aprendi desde a última vez que nos falamos. O quê? Eu estive vasculhando os arquivos dos jornais locais em busca de referências a supostas assombrações do outro lado da rua. As menções não são tão comuns como você poderia esperar. Mas antes de 25 anos atrás, elas cessam completamente. Se minha especulação sobre a natureza dessa assombração estiver correta, foi quando a criatura se mudou. A próxima vez que a vi, ela parecia mais triunfante e estava digitando furiosamente em um daqueles laptops do tamanho de uma mala que tínhamos na época. Eu tenho uma ideia. Ela explicou quando perguntei. Se o problema é com nossos olhos, não com a câmera, só porque não podemos ver a criatura, não significa que um computador não consiga. Eu estou codificando um programa que irá analisar 2 imagens pixel por pixel, destacando as que não são iguais. Haverá muito ruído para sinalizar, é claro, devido a diferentes condições de iluminação e coisas do tipo, mas se eu estiver certa, devemos ser capazes de ver pelo menos um vago contorno da criatura. Legal, eu disse e continuei meus negócios. Mais tarde, estávamos olhando para uma foto que agora pareciam fotos granuladas de imagens de câmera de segurança, exceto que os granulados eram roxos, mas havia 2 grandes bolhas roxas na varanda da casa. Essa é uma composição da primeira e da segunda imagem, disse Turner. Uma das bolhas se moveu. Segunda e terceira. A bolha que havia desaparecido reapareceu enquanto a bolha que havia permanecido desaparecia. Primeira e terceira. Por meio desse método de comparação, eu sou capaz de determinar quais bolhas foram de quais fotos e... Ela abriu um novo arquivo contendo fotos com uma bolha cada. Isso não se parece com nada, eu admiti. Eu tava pelo menos esperando ter uma ideia aproximada do seu plano corporal, como se era humanoide ou não, e acho que a razão pela qual não conseguimos é simples e estúpida. O quê? Luzes nas 2 extremidades da rua. Se essa é uma criatura física de carne e osso, ela projeta sombras, que, como a criatura, também seria diferente de imagem para imagem. Podemos corrigir isso? Eu perguntei. Com múltiplas fontes de luz? Não com o meu nível de habilidade, ela disse. Bem, essa coisa nunca sai durante o dia? Não que eu tenha captado sinais até agora. Notei uma foto que estava toda roxa na parte inferior. O que é isso? É possível que a câmera tenha sido ligeiramente desequilibrada por alguma coisa, disse Turner, não parecendo acreditar. Eu enviei uma versão não modificada para um colega, só por precaução. Só então, ela recebeu uma notificação por e-mail. Ela abriu e disse: É o meu colega. Ele disse: Por que você me enviou uma foto completamente preta? Olhei para o original da foto roxa. Parecia a varanda da casa mal assombrada para mim. Mas então, eu sabia do que era para ser. Mas então, eu sabia o que era para ser naquela foto. Então, não é a câmera? Não é a câmera. Turner confirmou e sorriu. Isso me deu uma ideia. Ela começou a cortar e despurificar as bolhas. Eu espero que meu colega não se importe com um pequeno projeto de arte. Eu vou pedir a ele para excluir apenas as partes das fotos que ele pode ver. Da próxima vez em que a vi, perguntei se tinha ajudado. Não, ele ficou tipo, que fotos? Esses são apenas arquivos do Paint com riscos brancos, ela disse. Droga. Mas valeu a pena tentar. Talvez o próximo lote de fotos lance alguma luz sobre isso. No dia seguinte, ela parecia furiosa. As minhas câmeras de trilha foram todas destruídas. O quê? Parece que alguém acertou elas com a porra de um taco de beisebol. Alguém ou alguma coisa. Eu fiquei pálido. Doutora, você deveria ir embora. O quê? Você não vê? Seja lá o que for, sabe sobre você. Eu não vou me assustar com algum bicho-papão invisível. Se sabe sobre mim, eu só tenho que mudar de tática. Além disso, não temos provas de que seja violento. Essa coisa literalmente irradia terror. Sim, para manter as pessoas longe da sua casa. Ela apontou. Bem, e o que você pretende fazer? Configurar uma câmera de captura de movimento voltada para casa.
Se alguma vez tirar uma foto do nada, a criatura saiu e eu posso entrar para explorar. Isso soa extremamente perigoso, eu protestei. Talvez, ela admitiu, implacável. Naquela noite, não consegui dormir. Algo estava me incomodando na borda do meu cérebro. Eu via a bolha roxa nas fotos em preto e branco, a criatura saindo e voltando, ou sendo vista na janela da casa. Eu me levantei e me sentei. Algumas dessas fotos das janelas foram tiradas entre fotos da coisa saindo e voltando. Na verdade, havia mais de uma dessas coisas. Corri para o quarto de Turner de pijama e entrei, o que é um grande não para os negócios da minha mãe. "Doutora!" eu gritei. Olhei ao redor do quarto escuro e vazio. "Doutora?" A porta do banheiro estava aberta e suas coisas espalhadas, o que era normal. Havia uma brisa fria que não era, no entanto. Localizei rapidamente a fonte, uma janela aberta, e foi aí que meu sangue gelou. Por um lado, era meados de outubro. Por outro, bem, na posição de Turner, você teria aberto a janela que dá para casa? Todos os pensamentos sobre Turner deixaram minha cabeça, e foi quando percebi a sensação profunda e intuitiva que tive de que não queria estar nesta sala agora. Meus pensamentos se voltaram, a propósito de nada, para minha família, e como eu não queria que nada de ruim acontecesse com eles, a todos os acidentes que lhes poderiam acontecer neste antigo edifício. O aviso era claro. "Desculpa, doutora", eu sussurrei quando saí, fechando suavemente a porta atrás de mim. Meus pais encontraram o corpo de Turner no dia seguinte. Ela aparentemente cortou os pulsos e ficou de pé sobre a pia do banheiro até desmaiar por causa da perda de sangue. Nenhuma menção foi feita ao computador dela ou às fotos, e eu não perguntei. A partir de então, dizia-se que aquele lugar era assombrado. Eu disse a mim mesmo que isso era normal, que é claro que o boato seria lubrificado por um suicídio tão dramático. Isso foi um pouco menos convincente depois que ouvi o boato de que o fantasma era de um eletricista, que foi eletrocutado por um fio solto. Pelo menos, é o que dizem.